bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã, ao nosso coração, para conhecer mais dele, da palavra dele, para se achegar mais ao Senhor. Amém? Então abra o seu coração porque o Senhor vai falar poderosamente nessa passagem. Hoje nós iremos ler sobre Daniel na cova dos leões, que se encontra lá no capítulo 6. Muitos já devem conhecer ou já devem escutar essa passagem bíblica de alguma forma, mas hoje nós vamos se adentrar nela e vamos ver o que Deus vai falar em nosso meio através dessa poderosa passagem. Amém? Então eu já peço para você deixar o seu like para com que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, porque sempre haverá mensagens direto do trono do Senhor para o nosso coração. Então vamos lá, Daniel capítulo 6. Vou ler alguns versículos e outros eu vou apenas comentar para não delongar muito a mensagem. Apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E essa palavra sátrapas é como se fossem governadores, né? Pessoas para ajudar o rei Dario a governar, porque o reinado do rei Dario ele foi crescendo de uma forma muito grande ao ponto dele precisar de ajudadores, pessoas como se fosse o braço direito dele. E sobre eles haveriam 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então eles falaram entre eles: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E com isso, o rei Dario, ele concordou e assinou o decreto. E aqui então no versículo 10 vai falar: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Eles disseram, e com isso, né, eu não vou ler tudo, vou resumir aqui. Com isso eles falaram ao rei Dario, e o rei Dario, ele ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. Ele ficou tão triste ao ponto com que ele mesmo não conseguisse nem comer e nem beber e nem dormir naquela noite, porque como havia um decreto que o próprio rei havia assinado, ele mesmo não poderia revogar aquele decreto. E foi assim. Vamos agora para o versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Nossa, eu me arrepio toda. Então Daniel falou ao rei. Estou aqui me contendo para não chorar.
Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus. Gente, foi o que eu falei. Essa passagem, muito conhecida. Muitos, conhecem essa passagem, mas o Senhor hoje nos convida a ler ela numa profundidade, numa intimidade. E o que o meu espírito fala primeiramente aqui é: nem toda proposta que chega a nós a gente tem que aceitar. O rei Dario foi chegado a ele uma proposta que aos olhos dele parecia ser boa. Nossa, ninguém vai poder pedir oração ou petição a ninguém a não ser a eu, rei Dario, por 30 dias. Nossa, parece ser muito bom isso, porque as pessoas vão temer mais ao rei. Só que essa proposta era uma cilada que eles tinham feito para que Daniel caísse. E com isso, a proposta que o rei Dario aceitou, sem pensar, sem interrogar, sem orar, simplesmente por ego próprio, porque aquilo só aumentaria mais o ego dele, foi uma proposta que fez com que ele, no dia seguinte, ficasse sem comer, sem beber e sem dormir, porque ele muito se entristeceu, porque ele viu que aquilo era na verdade uma armadilha para fazer com que Daniel morresse. E vocês sabem, a fama de Daniel era o suporte direito do rei. Assim foi com Nabucodonosor, assim também foi com o rei Belsazar e agora com o rei Dario. Então era um homem íntegro, um homem que tinha dons vindos direto do Senhor, que ninguém conseguia fazer nem resolver, ele conseguia. E aí essa falsa proposta tirou o sono desse próprio rei. E isso tem que ser com cada uma de nós. Propostas sempre irão chegar, mas Deus está com a gente nessa proposta? Realmente isso vai ser benevolente para com que eu consiga romper? Essa proposta vai ser boa para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, ou lá na frente vai ter alguma consequência? É uma frase até um pouco clichê, mas verdadeira. Não troque sua proposta pelo propósito que Deus tem. Não troque. Mas o Senhor agiu de misericórdia com Daniel. E mais uma vez o nome dele foi glorificado. Mais uma vez o nome dele foi engrandecido. E com isso, mais um milagre aconteceu. Daniel foi livrado das covas dos leões. E isso que o Senhor permitiu Daniel passar, lá na frente teve uma recompensa, que foi o nome de Deus ser reconhecido e glorificado. Aqui no versículo 26 vai falar de um decreto que o rei estabeleceu. Aqui no versículo 26 fala: faça um decreto pelo qual, em todos os domínios do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por algumas situações, algumas tempestades, alguns ventos, alguns desertos, mas para o milagre acontecer. E quando esse milagre acontecer, apenas o nome dele ser glorificado. Então que nessa manhã eu quero te perguntar, talvez você já está vivendo um cenário que você precisa de um milagre. Você precisa da intervenção do Senhor. Você precisa que o Senhor mude o seu cenário, mude o teu cativeiro. Então ore ao Senhor, porque o Senhor não muda. Este Deus de Daniel, ele é o mesmo Deus que fala com você agora nessa manhã. E ele quer operar milagres e maravilhas.
para que o nome dele seja conhecido, glorificado e exaltado. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Senhor, eu não conheço a causa das pessoas que estão escutando essa mensagem, mas o Senhor conhece. Talvez existem pessoas que estão escutando esse áudio que estão como Daniel, na cova dos leões. Como se já não tivesse saída para eles. Mas o Senhor é o Deus que estabelece reinos. É o Deus que faz todas as coisas, que faz e acontece. Aramassubi cantarás. Manda, Senhor, teus anjos ao nosso favor. Livra-nos, Senhor, da cova do leão. Livra-nos, Senhor, daquilo que quer fazer a gente perecer e morrer. Meu Deus, restaura agora a nossa fé e a nossa esperança, Pai, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. E, meu Deus, eu quero declarar, Pai, que quando cada um de nós receber o nosso milagre, a gente não vai se calar. Nós iremos exaltar e glorificar a grandeza deste Deus. Em nome de Jesus. Amém.